Então vamos lá, vou pegar um pouquinho disso e vamos caminhar aqui. Iniciar com uma pergunta para a gente poder, em cima da pergunta, elaborar uma construção, amém? Se nós somos salvos por quê? Ou melhor, pelo que nós somos salvos? Pela graça. Mediante a? Em? Cristo. Então quando eu, Natan, creio com fé na graça de Cristo Jesus, o que acontece comigo naquele momento que eu declaro? Recebe o Espírito Santo. Pecados perdoados, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Em nós. Quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, o que acontece com o meu espírito? Como que meu espírito estava antes? Ele estava morto. Morto. E ele fica agora? Ele passa a... Vivificado. Então o meu espírito agora passa a poder ter autonomia e controle sobre quem eu sou. Antes eu não tinha um controle, porque o controle estava na mão de quem? Da nossa alma. Da nossa alma. Aí, então, eu quero trabalhar com raciocínio, vamos lá. Da nossa alma. Então, por mais que alguém chegasse para mim e dissesse, eu sou livre, eu faço o que eu quero, essa pessoa, ela está numa ilusão de liberdade, porque quem controla realmente ela é a alma dela. E essa alma é uma alma caída. Uma alma que acredita que liberdade não é libertinagem, mas na verdade pode ser uma libertinagem. Se você se acha livre o suficiente para seguir os seus prazeres, é porque você está escravo a eles. E só o Espírito de Deus pode nos libertar dessa escravidão, que todos nós sabemos que leva à condenação. Quando a gente acredita que siga os seus prazeres, o importante é ser feliz, né, essa frase, a gente sabe que o final desse caminho é uma tristeza, é uma condenação, é um vazio dentro de si, porque não é o suficiente. Não dá, gente, não dá. Você pode pegar a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais... Enfim, essa pessoa sente um vazio, uma necessidade de preenchimento que as coisas do mundo não agregam, que as coisas do mundo não conseguem suprir. Por mais que você pudesse fazer tudo, limitado a sua alma, às suas vontades, você sente que falta algo, que é o anseio pela eternidade. E só o Espírito de Deus... Porque a alma nos controla e a gente quer fazer tudo que a alma quer. Porque nós passamos, se acontece uma coisa, se não der certo, acontece um problema, alguma coisa, nossa alma fica ruim. Perfeito. Ela vai buscar alguma coisa. Vai tatear, ela vai querer alguma coisa, vai tapar buraco, num sentido, né? E então, quando o nosso espírito agora é vivificado, o que é isso? Agora o nosso espírito tem a identidade de quem? De Cristo, de Deus. Então, a imagem e a semelhança, a imagem segundo a semelhança que nós temos é a semelhança do Espírito de Deus, que é a mesma natureza, né? Não é a mesma divindade, mas é a mesma natureza, e essa natureza é amor, essa natureza é paz, essa natureza é o Deus ali presente. Não significa que nós agora temos um endeusamento dentro de nós, mas significa agora que nós temos a mesma natureza, podemos coabitar com Deus, podemos nos relacionar com Deus. Então Deus não quis dividir consigo ou com o próximo o seu poder, Ele quis dividir com o seu próximo a sua autoridade, Ele quis dar ao seu próximo, quando Deus decide fazer a humanidade, não é por uma carência existencial de Deus, mas é por uma vontade boa de compartilhar quem Ele é. E essa autoridade é uma autoridade de filiação, de família, de relacionamento, certo? Estamos alinhados com tudo que a gente vem conversando? Ok. Então recebemos o Espírito de Deus, o meu Espírito agora é vivificado, eu sou uma nova criatura, agora eu estou em Cristo Jesus, agora eu estou no reino da luz e não no império das trevas, agora o meu nome está escrito no livro Agora eu sou o filho de... Então tudo isso acontece, nesse exato momento em que eu creio, eu entendo, eu creio e eu declaro... Mas alguma coisa necessariamente externamente muda? Eu crio asas, eu fico brilhando. No máximo ali pode acontecer a alma chorar, um pouco chorar, né? Aquela coisa linda, um sorriso, os olhos brilham. Às vezes a pessoa pode ser curada no momento. Muitos testemunhos, né, de pessoas aceitarem Jesus e a Cristo quando são curadas, enfim, tem vários testemunhos. Mas não necessariamente não muda muita coisa fisicamente. Eu não crio um novo membro, não muda nada. No máximo olho inchado, né? Depois de tanto chorar. E na alma, muda alguma coisa?
Muda? Na hora muda? Né? Na hora A gente cria mais se controle, aceitar. Mas na hora? Puf! Ah, na hora não. Na hora A alma não É muda. aos poucos, né? É aos poucos, mas a alma não Não muda. pode ter, assim, ter uma consciência ali na hora. Uma nova consciência, um novo despertar. De erro, de pecado, aí de reconhecimento, de... Mas não é na hora. Porque se eu pego uma pessoa que não conhece o Evangelho, não conhece igreja, tá? Não estou falando nem igreja de Cristo, estou falando igreja, assim, a religião. Ou melhor, qual que é a religião? Porque as religiões todas levam a um lugar, de certa forma, que não é o Pai, mas é a Deus, uma tentativa de chegar a Deus, né? Então a religião, ela tenta botar limites, né? O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Toda religião tem isso, certo? Então, se uma pessoa que não conhece, aceita Jesus Cristo, tudo, ela tem consciência do pecado? Ela pode sentir uma coisa, mas ela não sabe bem se tatuagem pode ou não pode fazer, se pode usar calça ou não pode, se pode ir em tal lugar não pode, se pode falar tal coisa não pode. Ela está aprendendo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Moralmente sim, né? Mas... Isso, moralmente talvez sim, mas talvez ali dentro ela sinta que está alguma coisa errada, mas ela não tem certeza. Se, eu posso continuar indo para o mesmo lugar que eu ia? Eu posso fazer as mesmas coisas que eu fazia? É uma dúvida, porque a alma, ela está tateando. Ela está, olha, não sei, será que é? Mas ela precisa de algo, né, que é a lei de Deus, né, para ensinar, para orientar, dos irmãos para darem testemunho, para orientar os irmãos mais maduros na fé, para dizer, olha, esse caminho não é bom, esse caminho é bom. Do próprio Jesus, como nosso irmão mais velho, em relação à referência do que deve ser feito, o que não deve ser feito, dar a outra face, cuidar dos pobres, amar a todos. Então, ele é a nossa referência. Então, a pergunta é, por que quando nós cremos no Espírito de Deus, ou melhor, nós cremos em Deus, em Jesus Cristo, a sua salvação, o nosso espírito se torna vivificado, mas a nossa alma continua em pecado, ou continua nas mesmas ações que elas faziam antes? Eu, determinadas vezes, enfim, em alguns tempos, eu estive com pessoas que aceitaram Jesus em fases, né, da mesma idade, enfim. E eu mesmo, quando aceitei a Jesus, realmente, verdadeiramente, né, foi com uns 14 anos de idade, eu realmente falei, eu quero Jesus. Eu criado em igreja, mas era diferente. Eu vinha porque tinha que vir, porque o pai pedia, o pai mandava, eu estava aqui, orava até, mas era diferente. Mas daí com 14 anos eu falei, olha, não quero mais só ir à igreja, não quero mais só ter que ler a Bíblia, agora eu quero a Cristo. E eu busco a Cristo. Eu fiz uma decisão. Só que eu lembro que essa decisão, de um dia para o outro, é claro que estava muito convicto dentro de mim. Mas meus comportamentos eram os mesmos ainda, né? Eu tinha desafios. Então, a pergunta que a gente levanta é: se a salvação transforma o espírito imediato, por que ainda nós lutamos contra pecados, emoções, vontades desordenadas? Então, a gente inicia com isso. Agora, o que é a alma? Mente, vontade e emoções. Dá para dizer em ordem diferente, dá para dizer raciocínio, dá para dizer intelecto, né? Mas é mente, que é esse campo aqui, as vontades, que é esses impulsos, e as emoções, que é aquilo que afeta o nosso corpo e a gente expressa. Então a alma, ela é direcionada a esses três campos. Não foge muito, na psicologia também não foge muito disso. Se você vai estudar, tudo vai para esse lugar, mente, vontade e as emoções, tá? Então a alma é composta por isso. E ela é a sede da nossa personalidade. Ela é que influencia diretamente nossas ações e decisões, certo? Ela é bem determinante para o tipo de roupa que você quer, o tipo de pessoas que você quer, o que você quer ouvir, o que você quer prestar atenção, o que você quer pensar, o que você quer fazer. Ela, querendo ou não, isso é a alma, então a gente já sabe muito bem. Então um exemplo prático, vou usar o celular como exemplo prático, é como se o celular, a carcaça do celular, fosse o nosso corpo, a bateria, a energia que entra, fosse nosso espírito. Só que a nossa alma é como se fosse o software, a configuração que está aqui. Deu para entender? Então, o corpo, né? O espírito é aquilo que dá energia, aquilo que dá vida, mas a alma é a configuração, é o que está aqui dentro, é o jeito que o teu celular está, o jeito que está configurado, o jeito que você coloca os aplicativos ali dentro o que está ali, o que mexe, é o software, é o sistema, né? Então essa é a alma. Está interligado ou não está? Está interligado. Sem o software, sem o sistema, dá para ter só uma carcaça e uma bateria? Mas funciona? Dá para fazer alguma coisa? Não, só tem carcaça e bateria. Mas ele precisa do movimento, né?
E é muito legal, é muito legal. Eu sou suspeito para falar da alma, porque é algo que eu estudo, né? Mas é muito... Na ótica de Cristo, a alma reconciliada e redimida é muito linda. Porque ela expressa a Deus. Ela expressa a glória e o poder de Deus. Ela expressa tudo aquilo que Deus fez, né? Imagina, eu não sei quando você, de alguma forma, já admirou uma música, uma canção, uma arte, uma natureza, né? Com os teus olhos, coisas que o ser humano faz. É muito bonito. Porque a alma está envolvida. A alma que teve a criatividade que Deus deu para fazer a alma. Bem? Tamo junto? Então tá. Tá, vamos lá então. E qual que é a necessidade da transformação? Por que nós precisamos transformar a nossa alma? Aqui a gente pode... eu vou voltar em relação a Romanos 12, 2. Tudo bom? Romanos 12, 2. Então não se conformem com o padrão deste mundo. Eu vou parafrasear, tá? Mas está dentro do que a Bíblia diz, do que Paulo orienta. Então não aceitem andar como a alma de vocês andava, como a alma de vocês é ensinada, como a alma de vocês é manipulada neste mundo, mas mudem, alterem, transformem, renovem a mente, a alma de vocês para o padrão de Cristo Jesus. Então Paulo, ele não está pedindo, ele está dando uma ordenança. Para seguir a Cristo Jesus precisa de uma mudança aqui dentro, né? Precisa de uma mudança. Tem um termo que é muito usado hoje em dia, não sei quantos têm acesso a esse termo, que é muito usado hoje em dia, que eles chamam de mindset. Alguém já ouviu esse termo, mindset? Mindset é um termo muito usado para o coach, para o professor, para o pessoal aí que está mais em alto, que é o pensamento, é a maneira de pensar. Então, quando nós mudamos a maneira de pensar agora em Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar de Cristo, nós podemos nos aproximar da natureza. A nossa alma, ela é inclinada ao pecado, aos padrões do mundo, certo? Você pode pegar uma criancinha, um bebezinho, e você vai observar que alguns comportamentos de um bebê puro, ele é egoísta. Se você pegar o brinquedinho dele, ele vai chorar, porque ele quer o brinquedo para ele. Se você tirar a mãe de perto, ele vai chorar, porque ele quer a mãe para ele. Então, a nossa natureza, desde a essência, né, não redimida, ela tem a tendência de ter inclinações ao pecado. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Nossas inclinações ao pecado. Por isso que Jesus fala, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa estar lúcido. Por isso que pegar uma criança que não tenha consciência ainda da vida, da existência, no sentido, não é que não se batiza, né? A água tem, claro, algo simbólico, mas eu digo, pegar uma criança de 5 anos, claro que eu já escutei histórias, enfim, mas criança de 5 anos, mostrar o evangelho, você crê nisso, você acredita nisso? Ela diz assim, eu creio, eu vou aceitar, chora. É difícil, porque ela não tem consciência ainda da vida. Então por isso que normalmente um adulto tem consciência para crer e aceitar. E também por isso que as crianças, até a sua consciência, antes da sua consciência, elas são salvas imediatamente. Não há esse caminho para uma criança que não tem lucidez da existência. Faz sentido? Ela é salva, porque ela não sabe o que é bom ou mal, ela é ela, a natureza dela. Então vamos caminhar aqui. Então a alma é inclinada ao pecado dos padrões do mundo. Sem transformações, nós seguimos a velha natureza, que é o que Romanos 12, 2 fala. Alguém abre para mim em Efésios 4, 22. Quem tiver com a Bíblia aí e puder ler para nós, Efésios 4, 22. 22 ou 24? Quem que vai conseguir abrir? Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, vistando-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Perfeito. Todos entenderam? Compreenderam? Conseguiram ouvir? Agora, como que a alma é transformada? Paulo fala, transforme a mente. Transforme a mente, mude a maneira de pensar. Através da sua mente, que em Salmos e Provérbios fala sobre o coração, né?
É claro que naquele tempo, mente e coração era algo muito misturado, porque não tinha a ciência que a gente tem hoje. As sinapses, aquilo que faz a gente controlar tudo, vem através daqui. Mas as pessoas acreditavam que tinha a ver com aqui. Então, quando fala coração no Velho Testamento, muitas das vezes está relacionado à mente, né? Então, esse coração, como que esse coração é transformado? Como que você agora que crê em Cristo Jesus, eu digo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas eu ainda peco, eu ainda erro, tô difícil eu sair dessa, eu não consigo melhorar isso, eu não consigo sair disso. Como que eu faço para melhorar o meu coração? Como que eu faço para transformar a minha mente? Como o apóstolo Paulo diz. Vamos lá, agora vamos caminhar para isso. Como que se transforma... Oi? Desculpa, pensei que tu tinha perguntado. Não, pode falar. Através de ouvir o Espírito? Ouvir o Espírito. Então, vamos caminhar, já vamos chegar ali e ouvir o Espírito. Mas depois vamos fazer uma pergunta. O que é ouvir o Espírito? Depois vamos chegar ali. Então, eu vou seguir aqui na ordem, conforme a apostila também, tá? E o esboço que eu montei. Então, como que a alma é transformada? Através da renovação da mente. O que é a renovação da mente? Como que a mente vai se renovar? Através da palavra de Deus. Por isso que a palavra precisa ser pregada, por isso que a palavra precisa ser ouvida, por isso que os ouvidos têm que estar abertos, os olhos têm que estar abertos à palavra de Deus. Jesus fala, quem tem ouvidos ouça, né? Em Apocalipse várias vezes, né? Que as igrejas ouçam, que as pessoas ouçam a boa nova. Nós precisamos falar a boa nova, viver a boa nova, porque é a palavra de Deus que vai trazer transformação. É a palavra de Deus. Meus irmãos, eu gosto muito de contar testemunho, mas testemunho da minha vida, no caso, né, em Laxos, não transforma. Eu gosto muito de falar sobre as histórias dos grandes homens do Velho Testamento, mas as histórias dos Velhos Testamentos não transformam. A única coisa que transforma é Cristo Jesus ressurreto. É a única coisa que pode realmente transformar o teu interior. É muito gostoso ouvir histórias, é muito gostoso ouvir aplicações, mas só Cristo Jesus traz a verdadeira transformação. Por isso que durante um sermão a gente pode colocar artefatos, atributos, acrescentar coisas bonitas para ser ensinado. É claro que sim. Muitas das vezes eu gosto de colocar a psicologia, porque eu sei que é um atributo, é algo que acrescenta, né? Acrescenta. É legal você ouvir um sermão de onde você sai com novos conhecimentos, né? Tipo, sei lá, vamos supor, você está escutando um sermão e a pessoa, ela conta algo sobre uma geografia, quer aplicar alguma coisa sobre o oceano, e fala que só 10% do oceano foi descoberto, explorado pelos homens até hoje. É interessante, né? Poxa, legal, só 10% de todo o oceano foi explorado, então tem uma outra parte que não é explorada. Ele aplica isso a dizer, isso é o Senhor. Os homens não conseguiram chegar nem 1% de tudo que Deus é, com toda a ciência, com toda... Então é legal, você sai dali com aplicação sobre Cristo, que Cristo é muito mais do que a gente pensa, e você sai dali também sabendo um pouco de geografia. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, mas a única coisa que vai transformar mesmo é a palavra de Cristo. E ela é suficiente. Eu vejo agora uma crítica sobre a igreja atual, né? A igreja mundial, vamos dizer assim. Como eu escuto muito pregadores, muito pastores, eu tenho atentado a isso, a ouvir muitos. Claro que eu não escuto todos, porque tem muita coisa que não dá para ouvir, porque não presta, não dá, não é só deselegante, mas é desconfortável ouvir alguns pastores, mas alguns outros escutam. E o que acontece? Muitos dos pastores hoje, que estão mais em alta, vamos dizer assim, mais conhecidos, mais famosos, eles estão se atribuindo de muitos artefatos para agradar. E aí mora o perigo. Porque agrada quem? A alma. Agrada a alma. Tipo, é isso que eu queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Sabe, eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou falando, e você escutar uma pregação, e você, ou às vezes gargalhar demais, às vezes chorar bastante, porque a alma gosta de chorar, chama melancolia, a alma gosta disso, existe um prazer no sofrimento que a alma aprendeu a ter, e não é de Cristo, é um sofrimento de punição, de autopunição, de condenamento, não pertence a Cristo. E esse tipo, meus irmãos, por favor, não estou querendo julgar ninguém nem condenar, mas se atentem a isso, porque às vezes é um sermão de 1 hora que muita gente está ouvindo, e não tem Cristo Jesus. Não tem. Fala de Elias, fala de Moisés, fala até de João,
fala da arca, mas não tem o Cristo revelado, não tem a palavra que sustenta, não tem aquele alimento que você diz, isso aqui é Cristo na minha vida. Ou às vezes você escuta um sermão e, novamente, e você sai, puxa, eu não presto mesmo, eu sou ruim mesmo. No sentido, você sai se cobrando toda hora, mas não tem uma esperança ali de dizer, eu sou isso mesmo, mas que bom que Cristo pode me transformar, e que bom que se eu ouvir mais de Cristo eu vou ser transformado. Então a primeira coisa, e eu creio que é a mais importante, para transformar a mente, a mentalidade, a maneira de viver, a maneira de enxergar a vida, é pela palavra. Natan, mas como que eu escuto a palavra? Eu creio que a gente está num tempo, e isso novamente, conversando com homens que eu admiro, homens de referência, pastores, mestres, homens sérios de Deus, conversando, principalmente com o meu avô hoje, no final de tarde eu estava conversando com ele. Hoje, com a ciência, com a tecnologia, com o avanço da humanidade, a gente também conseguiu compreender muito mais do Evangelho de maneira mais simples. A pastora estava comentando ontem comigo, de que quando, eu não sei se a tia Gisele vai conseguir me ajudar a lembrar a palavra certa, mas era tipo EBD, assim, escola dominical, mas não era escola dominical. Escola Isso. Que ela falou que ela fez, e ela disse, ela falando pra mim assim, quando eu tinha meus 14 anos eu fiz, e eu fiquei apaixonada, pra mim aquilo era evangelho. E ela disse que esses dias ela reencontrou as apostilas e tudo, e ela falou, meu Deus, que coisa rasa, que pouquinho que eles ensinavam. Isso. E onde ela quis chegar? Ela quis dizer assim, que hoje, mais ou menos, né? Que hoje um discipulado, uma conversa assim, ela é muito mais compreensível do Evangelho, da Boa Nova, do que alguns anos atrás. Hoje, o entendimento sobre a graça de Deus é muito mais compreendido do que alguns anos atrás. Antes, teve avivamentos, mas eles eram relacionados também a curas, a milagres, mas talvez pouco a conhecimento da palavra, pouco a dedicação onde Cristo está nas Escrituras. Como que eu consigo ver Cristo na Arca de Noé? Como que eu consigo ver Cristo na Arca de Noé? Se não a arca é o próprio Cristo que salva os seus escolhidos e sabe, onde que eu consigo enxergar Cristo em todo o Velho Testamento? Então, hoje a gente tem caminhado, e digo nível mundial, a uma compreensão mais clara do que é o Evangelho, do que é a graça. Então é mais fácil ouvir. Então, voltando à pergunta que eu fiz, não posso me alongar muito, né? Mas onde eu posso ouvir? Você pode achar pastores, homens sérios, homens de Deus, pregadores sérios. Você pode achar livros sérios, livros íntegros. Você pode ler as próprias Escrituras. Eu sei que talvez no tempo de hoje é um pouquinho mais difícil a gente só ler na íntegra, né, as Escrituras, porque às vezes parece que está faltando alguma coisa para encaixar. Aí você pode pegar um livro de estudo que vai te ajudar ali. Eu gosto muito de ouvir alguns homens, alguns pregadores que são sérios, são serenos, são conforme a palavra. Um deles que eu posso tranquilamente expor assim é o Hernandes Dias Lopes. É um homem sério, um homem íntegro, um homem que ele lê as Escrituras. O Augusto Nicodemos é um homem sério também. São pastores que, claro, que talvez uma coisa ou outra da teologia você diga, olha, eu não concordo com isso. Mas em suma, eles são homens sérios, homens que leem a palavra, leem as Escrituras e expõem a Escritura. Amém? Então, pela palavra de Deus. E como que seria a palavra de Deus? Abre para mim alguém Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Só o 10? Só o 10 tá. Senão vai tocar aí pro 10, vai bastante. Então, a palavra de Deus, ela é pregada, ela é falada, ela é ouvida, e muito das Escrituras tem a palavra de Deus. Deus fala a palavra, Deus declara a palavra. Desde os princípios, desde os primórdios da humanidade, da criação, Deus fala a palavra, Deus diz. Então, quando nós nos apropriamos, a palavra como que é a palavra? Lambano. Lambano significa pegar para si, tomar para si. Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, nossa alma é transformada. É muito interessante isso, porque o nosso espírito já sabe das palavras de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Quando ele fala, aquilo é e sempre será. Só que a palavra ela é eterna. Agora a nossa alma precisa pegar aquilo
e transformar, e colocar na mente, colocar e pensar sobre aquilo, pensar sobre aquilo. O apóstolo Paulo, em algumas cartas, em Efésios, em Coríntios, em Gálatas, ele fala: pensem naquilo que é bom, pensem naquilo que é puro, pensem naquilo que é santo, pensem, coloquem a mente de vocês naquilo que é a palavra de Deus. Porque quando você só pensa em porcaria, só pensa em coisa tóxica, você se torna aquilo, você se caminha para aquilo. Se você só vê desgraça em jornal, você se torna desgraça em jornal. Se você vê só série de romance, você se torna aquilo, ou você fantasia aquilo e você entra nesse mundo. É isso. Então, quando nós nos alimentamos mais e mais da palavra, e eu vou dizer uma coisa, não é suficiente, meus irmãos, não é suficiente se alimentar da palavra uma vez na semana, um domingo à noite. Não é suficiente. Não faz sentido viver o evangelho assim. Não é suficiente. Você está fazendo errado. Você não está vivendo o evangelho, você está vivendo uma religião que você criou para você. É uma palavra firme, porque não é suficiente. O evangelho é todo dia uma busca, uma necessidade por dizer: onde está a palavra de Deus hoje? Eu poderia usar vários outros termos e expressões, mas Senhor, fala comigo hoje. Ou, Senhor, onde você está? Ou, Senhor, eu estou te buscando, estou te procurando. Senhor, fala comigo, dá uma mensagem. Ou, o que eu posso falar para alguém? Onde eu te encontro hoje? Adão e Eva, eles tinham todos os dias um encontro com o Senhor. Era o fim da tarde, aquela sol se pondo. E você vê que Jesus, em vários momentos das Escrituras, ele sai, se retira para orar. Ele se retira para ouvir o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer. Tá bom? Então, palavras de Deus. Outra maneira de renovar a mente. E a palavra de Deus, eu creio que é a mais importante, é o sustento. Aí vem logo após. Como que nós podemos transformar essa alma? Curando as emoções. Curando as emoções. E eu quero trazer um exemplo mais pra frente. Mas como que seria curada essa alma? Essas feridas emocionais, elas só podem ser curadas pelo poder de Deus. Que muitas vezes, quando você crê no Espírito de Deus, você crê em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo, muitas vezes você é curado de alguma coisa. Não sei se alguém já sabe testemunhos, ou conhece, ou foi aconteceu com você. Quando você creu em Cristo Jesus, você sentiu algo caindo de você. E ali uma cura acontece. Ali talvez um perdão, talvez uma restauração, talvez algo que cura dentro de você e você não sabe explicar. Pode acontecer instantaneamente, mas pode também acontecer no processo da nova vida. Aquele processo, aquele caminhar. Então, Deus cura pela palavra, que é o mais importante, através do Espírito de Deus, Espírito Santo, através do perdão. Aqui eu vou me atentar um pouquinho mais. Uma alma transformada é uma alma que perdoa. Não é porque ela perdoa que ela se torna uma alma transformada, é que ela já é transformada em Cristo Jesus e assim ela pode perdoar. O perdão, eu vou me atentar um pouquinho mais do que os outros, porque durante meu tempo, caminhada, eu percebi que existe uma questão que é pouco falada nas igrejas, pouco ensinada e é importante. Algumas coisas, e Deus dê graça aqui, algumas coisas impedem de nós avançarmos em Deus pela falta de liberar perdão. E a gente escuta, vê por aí muitas coisas, mas essa falta de liberar perdão impede que o nosso processo espiritual, que o nosso processo da alma crescida, ela avance, ela continue. Porque é como se você estivesse segurando, travado. Vamos supor que isso aqui seja uma situação da minha vida onde me machucou, me magoou muito, certo? Eu estava andando, rapidinho, tá, Adri? Eu estava andando, a minha vida, essa reta aqui é a minha vida, eu estava andando sobre a minha vida. E isso aqui, eu esbarro sobre isso, que é algo que me machuca, me machucou, um trauma, uma situação difícil, uma memória, uma lembrança terrível. E isso aqui acontece e eu quero continuar na minha vida, só que eu estou preso a isso. E eu carrego isso comigo, porque isso não me pertence. Pertence a mim? Não faz parte do meu corpo, não faz parte de quem eu sou. Mas por conta disso, eu carrego e é pesado. É pesado. Às vezes não se mexe. Por que eu estou parado por tanto tempo? Por que eu não avanço? Por que as coisas... Porque às vezes é muito pesado. Às vezes você carrega, mas é pesado. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então Jesus diz, olha, vou pegar com você isso aqui. Jesus, é mais ou menos isso que Jesus fala, eu vou carregar com você isso aqui, tá? Aí Jesus, tá, beleza. Aí Jesus pega aqui comigo, aí a gente continua andando.
Só que chega um momento nessa caminhada com Jesus que ele fala, ele chama, vem a mim os que estão carregados de pesos. Que quando Jesus está segurando, vamos supor que Jesus está segurando comigo, ok? Vamos usar uma analogia aqui. E tá pesado ainda, Jesus está segurando junto, tá? Jesus tá pesado aqui. Só que chega um momento que eu olho para Jesus e digo, por que a gente está carregando isso aqui? Aí Jesus diz, olha, não precisa carregar. Pode deixar. Deixa o fardo. E a gente continua com Jesus. E isso aqui tem a ver com perdão. Quando você não perdoa uma ferida que eu chamo assim de calcificada, que é uma coisa assim pesada, que às vezes vem de muito tempo atrás, Sim. você acaba não perdoando nada do seu dia a dia. E eu acho que isso passa, eu penso pelo menos que isso passa pela reconhecimento e confissão de pecados. Porque se você não consegue reconhecer os seus pecados e confessá-los, você não vai entender o pecado do outro também. Tá? Pontual, perfeito. E aí você não consegue Perfeito. perdoar. Então, normalmente, quando você sofre, Perfeito. Nossa, excelente, excelente. você se coloca como Aham. uma pessoa que sempre é vítima, que O interessante tudo faz mal a ela. é que quem muito foi perdoado, muito ama. Quanto mais você compreende, e isso é transformação da mente, quanto mais você entende o perdão que Deus deu para você, por isso que nós precisamos entender a cruz. É fundamental a igreja entender a cruz. Então, assim, o perdão, exatamente, tem vários testemunhos como liberar o perdão, tem várias maneiras de liberar o perdão, mas às vezes você nem sabe que tem alguma coisa, mas se você ver, procurar, eu creio assim, Natan, eu estou me sentindo travado, Natan agora, tá? Mas um pouco da ciência e um pouco da experiência também, né, com Deus. Meio travado, eu não sei o que é, me sinto avançando, eu sinto que peço ao Espírito Santo de Deus para te lembrar, te revelar onde que está algo que precisa ser perdoado. Eu creio fielmente que o Espírito Santo revela. Assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, tem alguém que eu não consegui perdoar, tem alguma coisa. Eu creio que Ele vai te mostrar. Se não vier nada na tua cabeça, então é outra coisa. Sabe, você está com o Senhor, você está com o Espírito Santo, você conversa com Ele e fala, porque Ele responde, não é possível, sabe? Eu creio nisso, assim, talvez no tempo dele, mas Ele responde. Então, Senhor, tem alguma pessoa que eu preciso perdoar? Pum, vai vir na tua cabeça. Vê uma imagem, uma lembrança, alguma coisa, uma situação, reconcilia. Talvez não direto com a pessoa, eu não sei, aí teria que ser uma outra aula, talvez tenha uma outra aula sobre isso, não é sobre isso, mas eu senti de me atentar em relação ao perdão, que é importante nós perdoarmos, é importante liberarmos, soltarmos esse fardo, porque esse fardo não pertence a nós, é o fardo de perdoar e bola pra frente. Então essa é uma das maneiras de curar as emoções, é uma das maneiras de renovar a mente. A outra, oração, vou passar bem rápido, senão aqui a gente vai longe. Oração é uma das maneiras que quando nós oramos, o salmista orava, ele escrevia salmos, ele orava ao Senhor, ele era curado. O próprio rei Davi, quando escrevia salmos, ele era curado, ele era transformado, porque ele colocava para fora, sabe? Ele fazia aí, chamar de, não é anamnese, mas ele fazia aquela terapia com o Senhor, ele colocava para fora, ele era transformado enquanto ele falava ali, enquanto orava, porque ele também ouvia o Senhor, certo? Comunhão com o corpo de Cristo. Então, uma das maneiras de nós sermos curados também é isso. Também é através de testemunhos. Também é quando nós nos edificamos, quando nós trocamos e partilhamos o que temos. Às vezes um testemunho, às vezes uma revelação de Cristo compartilhada num pequeno grupo pode curar outros, certo? Muitas das vezes é só o pastor ou o mestre que está compartilhando a palavra, mas quando nós estamos em pequenos grupos ou em convívios, enfim, não precisa ser só na igreja, claro, pode ser familiar ou em casa, ou enfim, com amigos, mas quando algo é falado de Cristo ou algo é ensinado, tem que ser de Cristo, é curado, né? Quantas vezes, bem rapidinho, eu gosto de exemplo também, né? Mas esses dias eu estava com algumas aflições, assim, vendo eu e a Raíssa, né, que a gente tem algumas diferenças e eu gostaria, né, às vezes ser algo igual a ela, algo igual a mim, mas a gente tem as diferenças, tem que aceitar, entender. E eu escutei um homem de Deus falando, ele usou uma frase, num podcast, eu vi no Instagram, no Reels do Instagram, e aquela frase fez sentido. É como se ele tivesse dito, os dois se complementam. Ele falou exatamente na área que eu estava vendo diferenças e dificuldades, ele falou, se complementam. Um precisa do outro. Eu falei, uau,
Sabe, ele não falou necessariamente Jesus ali, não abriu a Bíblia, mas ele falou algo que para mim foi a palavra de Deus. Assim. Eu falei, me trouxe paz. Eu estava aflito, eu queria estar na posição dela, ela queria estar na minha posição. Eu falei, não, peraí, é assim que o Senhor falou, um cumprimenta o outro e edifica. Se não tiver, né? Se não tiver assim, vai dar problema. Então tá, então comunhão. Então a gente falou de renovar a mente através da palavra de Deus, é assim que a alma é transformada. Cura das emoções, é assim que a alma é transformada. E submissão à vontade de Deus. Então, submissão à vontade de Deus, a própria frase se diz, é seguir o exemplo de Jesus. Alguém abre para mim Lucas 22, 42. Pode ler, Lucas 22, 42. E outra pessoa, se puder, abrir em Filipenses 2, 13 e segurar um pouquinho. Lucas 22, 42. Pode ler. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Submissão à vontade de Deus. Jesus estava no ápice do desespero, da aflição, do desânimo, do desamparo. Mas mesmo assim, ele falou, Senhor, que seja a tua e não a minha vontade. Saber que existe uma vontade soberana, e a gente tem construído e principalmente estudado sobre a vontade de Deus, isso tem sido muito bom, a gente quer passar para a igreja, a raiz, sobre a vontade de Deus, o poder e a direção da vontade de Deus. E Jesus entende que é muito claro, existe uma vontade soberana, alinhada, que o Senhor, ele sabe o que está fazendo, mas Ele dá liberdade a nós, queremos ou não queremos, vivemos ou não vivemos, seguindo a vontade de Deus. A gente, de certa forma, vai cair na vontade de Deus, de algum jeito, porque Deus é soberano. Mas existe uma questão opcional de você dizer, eu quero cooperar com a vontade de Deus, ou eu só não quero a vontade de Deus, quero fazer a minha. Então isso é submissão. Alguém abriu em Filipenses 2:13? 13. Filipenses 2:13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Perfeito. Então nós podemos nos submeter à vontade de Deus. Agora, vamos partir para outro lugar. Quais são os frutos da transformação da alma? Então nós falamos o que é a alma, nós falamos como transformar essa alma, seguindo sempre Romanos 12:2. Transforme a mente de vocês no conhecimento para alcançar a Cristo, para seguir a Cristo, para se assemelhar a Cristo. Então esse é o versículo chave dessa aula de hoje, ok? Então a nossa alma é vontade, mente, emoções. Nossa alma pode ser transformada, pode ser curada. E agora, quais são os frutos de uma alma transformada? Uma mente renovada, ela consegue discernir a vontade de Deus. O que seria discernir a vontade de Deus? Pode ser um exemplo bem prático, um exemplo bem grande. Comportamentos que nós fazemos, ações. Eu estou fazendo uma coisa e eu sinto que está errado. O Espírito de Deus me incomodando. Não é me acusando, nem me condenando, mas é Ele me dizendo, não faz parte de você essa natureza. Então está errado. É esse discernimento que a gente pode ignorar, certo? A gente pode ignorar o discernimento, depois ficar com um negócio meio ruim assim. Ou ouvir a voz de Deus, ouvir o discernimento e dizer, vou parar aqui, vou largar, vou fazer, vou sair, vou me afastar. É esse discernimento que é um dos frutos, que pode ser dado como testemunho ou como experiência pessoal. Você guarda para você e diz, olha, eu lembro, dizendo para o Natan mesmo, Natan, lembra aquela vez que a mulher do caixa deu troco de pão a mais? Você viu que era um valor, era R$2 a mais, ela deu troco de pão. Você falou, Mas não devolveu? Daí você, devolvi. Foi para casa pensando, ela nem ia perceber. Mas eu tive um discernimento, o Senhor falou comigo, não faz isso, não deixa esse caminho para você. Eu tive um discernimento, sabe, aquelas na prática, no dia a dia, porque a gente é tentado a todo momento. O Espírito toda hora te falando, não é tua natureza, esse daí não é você, esse daí não é você. Sabe aquela coisa, discernir o Espírito de Deus é um dos frutos. O outro, emoções curadas. Tem de paz com todos. Se possível, tem de paz com todos. Sabe, você não está preso. Por que acontece? Né? A Rô também está aqui, a Rô está aqui comigo para... quando você não perdoa alguém, você tem mágoas com alguém,
você está carregando aquela pessoa com você, todo dia. E aquela pessoa talvez nem saiba, não está nem aí para você, ou enfim, mas você está carregando aquela pessoa com você. É como se estivesse carregando um peso morto nas tuas costas todo dia, porque você não perdoa, você não reconcilia, você é traumatizado, você carrega aquele fardo com você. Jesus já falou, larga esses fardos, meu Deus, solta disso. Sou eu agora sou eu, agora eu te curei, eu te transformei, eu te dei nova vida, eu sou um com você, te trouxe esperança, né? Eu te trouxe um novo entendimento sobre o que aconteceu, eu ressignifiquei a sua vida. Então, emoções curadas também é quando alguém te ofende, é uma frase que eu gosto muito, gente morta não sente. Vou explicar a frase. Eu acho muito legal essa frase. Morto não sente. Você pega o morto, você belisca o morto, não vai sentir. Você vai cutucar o morto, você vai ofender o morto, ele não vai sentir. O que eu quero dizer? Você morreu com Cristo Jesus, a tua alma se redimiu, se rendeu, se submeteu, teu corpo se rendeu e se submeteu a Cristo Jesus aos pés da cruz. Então você está morto. Paulo fala sobre isso. Agora vocês estão mortos. A velha criatura morreu. Mata ela todo dia. Acorda, dá um tiro nessa alma todo dia. Né? Entenderam, né? Por favor. Mas mata essa alma. Pega o corte ali, fica um negócio meio perigoso. Vai estar daqui 10 anos é processado por um negócio pregado 10 anos atrás. Misericórdia. Mas é você todo dia acordar e falar: onde está esse Natan que não é de Deus? Eu preciso matar esse Natan. Morre. Em nome de Jesus. Né? É o Espírito de Deus que está em mim, a natureza de Deus está em mim. Então, morto não sente. Alguém te ofendeu? Morto não sente. Por quê? Porque ofendeu quem? Ofendeu Cristo Jesus ou você? Cristo Jesus é ofendido? Pergunta. Tem como ofender? Ele se sente ofendido? Deus é melindroso? Deus é preocupado se estão falando bem ou falando mal? Não. Deus não precisa disso. Deus não joga nesse jogo aí. Ofendeu você. Você quem? Paulo foi muito ofendido. Paulo foi muito ofendido. Ele se sentiu ofendido. Não era mais Paulo, mas era Cristo em mim. Sabe? Vocês estão entendendo aqui? Que se ofendeu você e se sentiu ofendido é porque tua alma ainda está gritando aí dentro. Então um dos frutos é uma pessoa leve. Não carrega nada de ninguém. Está bem resolvido. Também não ferra com ninguém, não prejudica ninguém, né? Mas é no sentido de que tem alguém para perdoar? Perdoa. Tem alguém para reconciliar? Reconcilia. Tem alguém para pedir desculpa? Pede desculpa. Sabe, alguém que tem paz com todos. Tá? Amém? Então, a gente está falando coisas aqui hoje, essa aula. Como eu disse, não tive tanto tempo para preparar essa aula, infelizmente. Peguei um pouco no pulo ali por causa da questão do voo. Era para a pastora estar pregando aqui, claro. Mas a gente está passando por cima para lembrar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Então, talvez você saia daqui e diga: olha, não escutei nada de novo debaixo do céu. Eu já sabia tudo isso. Mas eu estou te lembrando. Talvez hoje você não escutou algumas coisas que eu falei aqui. Ou essa semana, ou esse mês, ou talvez há muito tempo. Alguma coisa você não escutou. Aí você pega disso e carrega para você. E traz a memória e se lembra disso, né? Então, toda vez que você olhar um pedestal assim, você lembra que isso aqui é um peso, um pecado que não precisa mais carregar. Não precisa mais. Você solta, você anda para frente, você continua, né? Solta o cabo. Solta o cabo da nau. Uma vez eu vi um pastor pregando, ele pregou sobre o cabo da nau. Ele falou que o Danal, ele falou assim, já viram isso aí? O pastor pregando no Danal, falou: meus irmãos, e o Danal tava lá, e o Danal soltou o cabo, porque tá escrito que ele soltou o cabo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Soltou o cabo, Danal. Então tá, então emoções curadas. Outra maneira de fruto, uma vontade rendida, que é o que a gente leu ali. Rendida a decisões alinhadas do reino. Mas eu tenho meus direitos. Mas eu posso. Mas eu consigo, eu devo. Mas eu tô certo. Vou render minhas vontades. O que o reino diz? Mas eu não tenho meus direitos. Não, você tem seus direitos, você é livre. Meu Deus. Você pode fazer o que você quiser, né? Perante a lei, perante os homens, né? As leis, as ordens. Mas o reino traz outra logística, outra maneira de viver. E um dos frutos, o próprio apóstolo Paulo, eu não vou lembrar que carta, ele diz: olha, se resolvam antes de chegar aos juízes.
sabe? É vergonhoso vocês serem irmãos em Cristo Jesus e não se resolver e ter que esperar um juiz mundano resolver o caso de vocês. É vergonhoso. Paulo é muito firme nessa carta e nessa colocação de que é sério que precisa que outros homens que não conhecem a Cristo Jesus resolvam o problema de vocês, meus irmãos. É necessário isso mesmo, sabe? É no sentido de que o nosso direito já está submetido. É forte isso, na verdade é desafiador. Isso não pode ser só pregado, tem que ser vivido também, né? De você dizer, não, eu até tinha direito, mas eu abri mão. Eu até estava certo, mas eu concordei. Vamos lá? Então tá. Pode falar, por favor. Mas se o reino é Cristo em nós, é o Espírito de Deus e Cristo vivendo em nós, esse é o reino. E quando a gente fala que nós temos caminhado com o reino, a gente sempre se perguntar se esse Cristo que está em nós decidiria assim, faria dessa forma, né? Porque às vezes a gente pensa que o reino está lá, não está aqui dentro. Muito pontual, muito E aí pontual. eu faço minhas decisões conforme não, né? A gente faz isso, a gente não concorda com o que sai com isso, tem que estar aqui. Muito pontual. Bom, nossa, Reino de Deus eu também eu acho que dá uma boa série também, né? Reino de Deus. Nossa, dá uma série enorme, né? Meu Deus do céu. Mas o reino está aqui. Jesus mesmo fala, o reino de Deus chegou. Pronto, estabeleceu sobre a humanidade. A partir daquilo, o reino de Deus não saiu. Ele permaneceu e até o fim. Jesus reergueu, trouxe o reino que se havia perdido e agora ele diz, agora chegou, agora é isso. Bom, perfeito, meu Deus, daria pra ir muito nisso daí. Muito bom, tá muito alinhado. Então tá, o que eu falei agora? Vamos lá, vamos só ver se, né? Quais são os frutos? Vamos lá, o que eu falei até agora. Meu Deus, vamos lá, acabei de falar. Vamos ver se a memória tá boa, lembra? Quais são os frutos? Falei alguns. Da mente renovada, viu? Boa, mente renovada, o que mais? Cura das emoções. Cura das emoções, perfeito. E uma vontade rendida. Rendição. Nossa, perfeito isso. Então é pra gente não esquecer que esses são frutos naturais que produzem em nós, não são forçados. Uma fruta não é forçada a liberar frutos, ela é natural, ela expressa aquilo que ela é. Então isso serve como testemunho de vida e também como selo de testificação que o Espírito está atuando em você. Se você não está com testemunho na ponta da língua, no teu dia, na tua semana, não vou falar nem mês, porque daí já é demais, né? Pelo amor de Deus, se não tem um testemunho no mês, aí é só misericórdia. Mas se não tem um testemunho de dizer, não precisa ficar falando com o microfone na mão, mas é dizer, saiu um fruto de mim, do Espírito de Deus, sabe? Hoje, semana passada, aconteceu uma situação e eu senti Deus ministrando em mim. Ou, sabe, eu senti Deus me orientando, Deus me guiando. Precisa disso, sei lá, não ter isso é estranho pra mim. Você não tem uma experiência com Deus num dia da semana, no mínimo, é estranho pra mim. Você crê mesmo, você mesmo crê em Cristo Jesus, você recebeu o Espírito de Deus. Essa semana, um velhinho, um santinho, 82 anos, ele falou que ele quer vir à igreja, que ele quer aceitar Jesus. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra esposa dele, ele falou assim, mas ele não vai. Eu falei, não, ele falou pra mim que ele vai. Eu falo pra ele todo dia de Jesus, todo dia. E daí ela falou que não, que ele não quer. Eu falei, mas fala com ele. Aí ele falou assim, será que o senhor vai na igreja comigo? Vou, só me levar. Olha aí, ó. Então, sabe assim, é muito gratificante, claro. né? Às vezes, Ju, até você mesmo lá levar a palavra pra ele, ler uma, né? Às vezes lá mesmo, meu Deus do céu, seja usada, né? Seja usada pra... isso, seja usada pra, se ele não puder vir, vá até eles, né? Fiz-me de louco pra ganhar os loucos. No sentido de, né, vou até onde tem que ir. Ia ser muito bom, né? Quando a gente fala de Deus e a pessoa... Imagina, 90 e poucos anos, velhinho, imagina. Nossa, e Ele não ele receber. assim, eles são católicos, entendeu? Olha só. Gente, Então, vai lá, minha irmã. A gente abençoa. amém. Leve lá, se não puder vir até aqui, leve até lá. Isso. Então, uma vontade rendida
Outra maneira, produção do fruto do Espírito. Daí é Gálatas, né, 5, que a gente sabe quais são os frutos do Espírito, que aqui abrange tudo. E uma alma transformada gera abundantes frutos e testemunhos vivos. Caminhando para o final. Estamos encerrando, tá? A transformação da alma, ela é contínua. Ela precisa ser contínua. A nossa alma, o apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate, mas ele também diz, olha, até aqui eu preciso lutar contra o espinho na carne. Então, qual que é o bom combate? É não perder a fé. Isso, para mim, eu fui muito ministrado essa semana pelo apóstolo Paulo. Lendo ele, eu fui muito ministrado por ele, como se eu tivesse muito pedagógico isso. Você, às vezes, precisar de um conselho, uma orientação. Pega o apóstolo Paulo, nas escrituras, e cria uma, para mim foi assim, é como se eu estivesse sentado ao lado de um... Eu tentei imaginar o apóstolo Paulo, através daquele filme lá de Paulo, mas bem mais velho, assim, mais acabadinho, assim, sabia acabadinho. Eu imaginei que eu sentei ao lado dele, como se ele fosse um irmão na fé mais velho. Foi muito legal essa experiência. A gente olha para Paulo, o apóstolo Paulo, de um jeito um pouco assim aqui. Eu imaginei se ele me chamasse de filhinho. Se ele me chamasse de filhinho, porque ele chamava os outros de filhinho. Aí eu comecei a pensar como que ele chamava Timóteo, que era bem mais novo. Eu sentei assim, e ele me aconselhou. O apóstolo Paulo me aconselhou. Ele falou, sabe? Ele falou, olha, não perca a fé. Estou tentando parafrasear o que Paulo escreveu, isso lá, mas ele sentou do meu lado. Tá, gente, tá, coisa da minha cabeça, tá? Não tô falando que isso é doutrina nem nada, é coisa da cabeça. Mas pra mim foi muito saudável. Eu me imaginei com um homem mais velho, experiente, um homem maduro, um homem cansado, todo machucado, cheio de... Como conselho. E ele olhando pra mim e dizendo, filhinho, sabe? Filhinho, botou a mão assim, coisa da cabeça. Só não perde a fé. Combata o bom combate. Não perca a fé. Não desanima. Persevera. Sabe, esse conselho, pra mim eu falei, uau. Persevera até o fim, que vale a pena. Não desanima. Não perde a fé. Sabe? Vai acontecer naufrágio, vai acontecer desgraça, vai acontecer... Mas não perde a fé. Para mim foi espero que você receba o conselho de Paulo, que eu recebi de Paulo, que está escrito na Bíblia. Glória a Deus. A transformação da alma contínua até o final. Pode pegar meu avô que está agora aqui, chegou para cá. Nem é tão velho, está com 76, 77. Por aí, não sei lá. Por aí. Não chegou nos 80. Mas é um homem que sabe que ele precisa todos os dias aprender a controlar a alma e aprender a dominar a alma, aprender a receber mais essa transformação. É muito lindo ver pessoas mais velhas aprendendo mais. Para mim, uma referência enorme é a Valice. Não sei quantos lembram da Valice sentadinha aqui. Meu Deus, eu lembro, não sei quantos anos faz, né, tia, mas quando a gente fazia a FATEM, eu subia com a Valice, gente, eu segurava a Valice no meu ombro assim para subir as escadas. Antes da pandemia. Eu lembro que nessas escadas, a gente fazia aula da FATEM, que era uma faculdade de teologia online. Eu segurava ela, abraçava ela com toda a minha força e subia as escadas com ela, porque ela queria dar a palavra. E eu lembro de várias vezes dela estar chorando ouvindo a palavra. Tenho certeza que ela faz isso até hoje. De ela falar, eu nunca ouvi isso, eu aprendi isso. Quantos anos mais ou menos, tia? Em 2020, acho, mais ou menos. Tinha quantos anos ela, avó? Mais ou menos? Foi 5 anos atrás, 85 anos. E olhar e dizer, uau, sabe? Ela aprender e saber que ela precisa se cuidar, ela precisa ter sede da palavra. Para mim é uma referência. Ela é sede, fome da palavra, não cansa. Então, a transformação da alma é contínua. Depende de buscarmos a Deus diariamente. Porque é de nós. Dá para viver o dia inteiro e acordar na cama, deitar na cama e não ouvir um A de Deus, não ter uma relação com Deus, uma troca com Deus. Dá para fazer isso. Eu sei os dias que eu deito na cama e falo, meu Deus, eu nem falei com você hoje. Não é meu Deus de expressão, é tipo, meu Deus, eu não falei com você hoje. Que horror. À medida Que agonia. só vai acontecer, Sabe? à medida que, essa palavra que vem pra Perfeito, à medida que... Sabe, meu Deus, eu não falei com você hoje. Como que pode?
sabe? O essencial não ter... Então, que Deus dê esse temor no teu coração, de você perceber os dias que você não falou, não os dias que você falou, mas os dias que você não falou. A vida agitada, correria, coisa errada. Ai, Jesus é bom demais. Como que você pode renovar a sua mente todos os dias? Agora, exemplos bem práticos. Aplicação prática. Como que pode renovar? Vamos lá. O que mais? Oração. O que mais? Comunhão com a igreja. O que mais? Perdão. Temor? Perdão. Perdão. Mais. Mais uma e a gente... Procurar ouvir a voz do Espírito Santo, né? Perfeito. Isso foi falado, aplicação prática, mas não pode ser só falado, tem que ser vivido. Isso pra mim tá sendo muito sério. Ó, falar pra vocês, agora bem pessoal mesmo, assim. Ontem a gente teve a eclesia dos jovens e tava ali os jovens e tudo, e a pastora queria que eu falasse, e outros queriam me instigar a falar, porque eu gosto de falar, eu sei falar, né? Eu acredito que eu posso entregar algo do Senhor também, mas eu não queria falar. Hoje eu fui pego porque acima do não querer falar, eu preciso servir a comunidade. E para mim isso é muito sério. Então eu estou aqui hoje porque eu tenho um compromisso com essa igreja e uma responsabilidade com Deus. Não era para eu estar fazendo isso hoje, não era nem para estar aqui hoje. Para estar lá com meus sogros, junto com meus sogros, porque a gente tinha marcado um compromisso. Mas como eu tenho fidelidade ao Senhor, eu estou aqui. Eu não estou dizendo isso para ganhar mérito nenhum. A questão é que eu não estou querendo falar ultimamente, eu não estou querendo pregar ultimamente. Porque eu estou sentindo um temor de Deus muito grande na minha vida, de que eu preciso estudar mais o Evangelho. E esse é um temor pessoal agora. Eu preciso entender mais de Cristo. Porque se eu só falar o que está escrito, se eu cantar a língua dos anjos, que nada vai. Isso é um testemunho pessoal, porque eu estou sentindo muito temor ultimamente. Quanto mais você entende do Evangelho, mais você entende que você não entende nada. E eu estou no momento que eu digo, Senhor, eu não sei nada. Eu preciso mais de Cristo, eu preciso entender mais da revelação. O que está escrito na tua palavra que eu ainda não entendi? E ontem eu me peguei muito, eu fiquei calado. Entrei calado, saí mudo. E aí a Raíssa perguntou pra mim no carro, voltando, falou, por que você não falou nada, filha? Eu acho que preciso estudar mais. Não está sendo suficiente, eu preciso mais do Evangelho. Se eu vou ser um ministro do Evangelho, se eu sou um ministro do Evangelho, e todos somos convidados a ser ministros do Evangelho, não é novamente, é uma experiência pessoal, não é um temor para você dizer nunca mais vou pregar, ou nunca mais vou querer falar de Jesus para alguém. É que eu tenho sentido isso, eu tenho sentido que eu preciso me aprofundar. Se eu estou querendo levar uma geração, eu estou puxando uma geração de jovens para ser uma referência, eu preciso ter mais temor, porque os tempos aí são difíceis. Amém? Então vamos terminar, vamos encerrar, eu vou fazer uma última pergunta e aí você pensa, agora você responde para você, com Deus na conversa, não precisa falar. Qual área emocional Deus precisa curar em você hoje? Se tem, mas pensa. Vamos dar esses 30 segundos aí para você pensar se tem alguma área que se trata das emoções, dos afetos, né, que precisa ser curada. Coloca isso na tua cabeça, coloca em oração e vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, esse é o que o Senhor nos entrega hoje, esse é o pão, o pãozinho, Senhor, o pãozinho desse dia, desse encontro. Que a tua palavra seja um alimento em nosso espírito, que a tua palavra renove a nossa mente, renove o nosso coração, a nossa alma, que nós venhamos sair transformados, Senhor, transformados, que não seja mais um encontro que durou 2 horas mais ou menos e foi só falado, ouvido, mas que seja o teu Espírito atuando dentro de nós. Eu peço em nome de Jesus, que seja algumas sementinhas plantadas em alguns corações, Senhor. Que alguma coisa, que seja uma frase, uma palavra, Senhor, que seja algo, mas que não saia vazio, Senhor, que não volte vazio. Não volte vazio, Senhor, que seja ministrado nos corações, que seja revelado nas consciências, que seja frutos de testemunho, Senhor. Por favor, que tenha testemunhos nessa igreja, desses irmãos que estão aqui hoje ouvindo, querendo aprender com sede, com fome da Tua palavra. Nós pedimos a Tua misericórdia, sobre esses tempos, sobre o que está acontecendo no Brasil, Senhor. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Senhor, nós pedimos misericórdia, Senhor. Que nós venhamos como um povo unido, Senhor. Não mais dividido, mas unido.
clamando o Teu nome, pedindo o Teu nome, buscando a Tua presença, em todas as esferas da sociedade, buscando a Tua presença. Sabemos que os homens são falhos e nada é suficiente perante os homens, mas, Senhor, que seja mais perto de você do que já foi, que a política esteja mais perto de uma referência de Jesus do que já foi, que os trabalhos sejam mais perto, que a política seja mais... Senhor, que a gente consiga chegar mais perto de você, Senhor, como uma nação. Pedimos misericórdia, Senhor. Nós oramos pelas autoridades, porque o Senhor nos ensinou a orar pelas autoridades. Mas, Senhor, nos dá graça. Nos dá graça, nos dá paciência, nos dá amor ao próximo, amor ao inimigo. Traga isso em nossos corações, para que não haja mais dissipação de ódio, mas que seja agora o amor, o elo de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.